A nossa aula de hoje vai abordar o assunto vetores, tema que a gente vem discutindo ao longo da semana. Quando a gente fala em vetores, a gente vai lembrar uma estrutura que possui módulo, que seria um valor numérico em uma unidade, sentido e direção. O sentido indica para onde eu estou indo e a direção o eixo que eu me encontro. Então, as grandezas vetoriais, elas exigem obrigatoriamente módulo, que é a intensidade de uma unidade numérica, no caso, uma unidade qualquer, a direção e o sentido. Na sua apostila, na página número 16, nós temos uma situação que traz um cálculo envolvendo vetores. O primeiro exercício diz assim: calcule o vetor resultante aplicado ao corpo P em cada caso a seguir. Amigos, quando a gente vai trabalhar com vetores, a gente tem que lembrar nas operações o seguinte, eu vou até anotar aqui para você lembrar. Você pode somar quando os vetores estiverem em sentidos idênticos. Você pode subtrair quando eles estiverem em sentidos opostos. Você pode aplicar Pitágoras quando eles forem perpendiculares. Então, nestes casos específicos, aqui no primeiro exercício, por exemplo, você tem dois vetores para o lado direito, o vetor de 7 unidades e um de 3, e tem um vetor 4 para a esquerda. Então, qual seria o procedimento? Preste atenção sem ficar com dúvida. Esses dois, como estão no mesmo sentido, você pode somá-los. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui e ficar com um único vetor de 10 unidades. E para cá, para a esquerda, eu continuo com aquele vetor de 4 unidades. Vetores opostos, em sentidos opostos, eu vou subtrair. Então, eu vou fazer aqui, o meu vetor resultante vai ser 10 menos 4. O meu vetor resultante, eu vou colocar uma flechinha sobre essa ilustração, será de 6 unidades. Banks, para onde ele seria? O vetor resultante vai ter direção e sentido de acordo com aquele que você tem em maior quantidade, maior intensidade. O 10 é maior do que o 4, ele está para a direita, a resposta seria para a direita. Tudo bem? Vejamos a letra B. Aqui nós temos um ponto onde existe um vetor para cima, um vetor para baixo, um vetor para a esquerda. Qual o procedimento inicial? Vamos tentar enxugar esses vetores. Eu tenho 5 para cima e 2 para baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir. Eu vou pegar este 5 e este 2 e vou transformá-los num só. Quando eu fizer 5 menos 2, eu vou ficar com um vetor de 3 unidades. Antes, ele vai ficar apontando para onde? Para cima. Por que ele vai apontar para cima? Ele vai apontar para cima porque o 5 é maior do que o 2. E do lado aqui a gente tem o 4, que já estava, eu não mexi com ele, eu só estou repetindo. Vamos pensar. Quando eu tenho dois vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus, quando eu tenho dois vetores, portanto, perpendiculares entre si, eu devo aplicar Pitágoras. Para eu achar o vetor resultante, eu vou aplicar Pitágoras. O vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O vetor resultante, meus amigos, é como se fosse a hipotenusa, e os catetos seriam os dois vetores que você está trabalhando. Isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 9 mais 16 e a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25? 5. Agora uma perguntinha. Aonde vai apontar esse vetor? Olha aqui. Eu tenho aqui o vetor de 3 unidades. Eu tenho aqui o vetor de 4 unidades. O vetor resultante, tanto pela regra do polígono do paralelogramo, você fecharia aqui, ó. Você fecharia essa figura. O vetor resultante vai ser o quê? Vai sair aqui, ó. Aqui seria o nosso vetor resultante. Essa diagonal, apontando para o lado esquerdo. Essa seria a letra B do nosso exercício. Na letra C, nós temos dois vetores indo para a direita, um de 6 unidades e outro de 2, e um vetor indo para a esquerda de 4. O que é que você vai fazer? Você vai repetir esse corpo que tem aqui. Esses dois que estão no mesmo sentido, você deve somar, porque eles estão no mesmo sentido. Então, você vai ficar para a direita um vetor de 8 unidades. E para a esquerda, você mantém o que você tinha, um vetor de 4. Sentidos opostos, como é que eu devo proceder? Sentidos opostos, eu devo fazer o vetor 8 menos o vetor 4. Então, aqui neste caso, a minha resposta seria quanto? A minha resposta seria um vetor de 4 unidades. Vetor de 4 unidades apontando para onde? Apontando para a direita. Por quê?
porque ele é um vetor maior. Por isso que a gente vai fazer desta forma. Tudo bem? Então, feita a questão de número 1, as letras A, B e C, ok? Vamos lá. Na questão de número 2, o mesmo anterior, se o Aldenir conhece. O mesmo fornecedor. Bem, eu tive que falar aqui do lado com a minha amiga. Vamos voltar aqui na sala. O ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro de A até B, como mostra a figura a seguir. Considerando a distância entre duas ruas paralelas consecutivas igual a 100 metros, responde. Estou aí do nosso ônibus, é um ônibus confortável, um ônibus seguro, os passageiros estão bem acomodados e a segurança acima de tudo. Vamos ver aqui. Ele pergunta, o ônibus percorreu 1.500 metros entre A e B? Isso aqui é uma pergunta. Justifica. Bom, vamos pensar. Você tem para cada quadrinho desses 100 metros. Então, eu vou riscando aqui para você vir comigo. Ó. 100, 200, 300, 400, aqui, vamos lá. 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100. Você percorreu 1.100 metros e não 1.500. A resposta, onde percorreu 1.500 metros? Não, percorreu 1.100 metros apenas. A justificativa, justamente o que eu fiz. Eu fui para cada quadrinho 100 metros. Aí ele pergunta qual o modo do vetor de deslocamento. Eu vou apagar estas pontuações que eu fiz, porque vetor é linha reta. Vetor de deslocamento para nós, olha o que eu vou fazer. Eu vou riscar aqui, tudo bem? Ó. O vetor de deslocamento é isso aqui. Esse é o vetor de deslocamento. Se você fechar aqui, preste atenção, ó. Se você fechar aqui e aqui, que figura geométrica que você cria? Você cria um triângulo, Mariazinha, ó. Olha que maravilha. Vou fazer uma figura mais decente. Você vai criar um triângulo, retângulo, ó. O vetor resultante é esse aqui. É o deslocamento. O ponto A está aqui. O ponto B está aqui. Você está querendo saber quanto é esse vetor bem aqui. Tá? Vou chamar de D, simplesmente D de deslocamento. Quanto que tem de espaço aqui? Quantas quadras? 1, 2, 3. 3, cada uma é 100? Vai ser 300 metros. Quantas quadras tem aqui embaixo? 1, 2, 3, 4. 400 metros. Perpendicular, dois vetores, triângulo retângulo, não tem dúvida, Pitágoras. O deslocamento vai ser raiz quadrada de 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. 300 ao quadrado dá 9.000. 400 ao quadrado dá 16.000. 9.000 mais 16.000. Isso aqui vai dar a raiz de 25.000. Raiz quadrada de 25 é 5. De 25.000 é 500. Então, aqui, o deslocamento, o vetor de deslocamento desse nosso amigo seria 500 metros. Tá? Então, aqui está a questão de número 2, efetuada a resolução para você. Passando para a questão de número 3. O menino flutua em uma boia que está se movimentando, levada pela correnteza de um rio. Uma outra boia que flutua no mesmo rio, a certa distância do menino, também está descendo a correnteza. A posição das duas boias e o sentido da correnteza estão indicados na figura. A figura está aqui, ó. A correnteza está aqui, ó. Aqui o menino, aqui a boia, eu coloquei aqui do lado esta criança em movimento. Considere que a velocidade da correnteza é a mesma em todos os pontos do rio. Nesse caso, para alcançar a segunda boia, o menino deve nadar em qual direção? Eu gostaria sempre de lembrar a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando com uma situação de uma correnteza, a correnteza está levando o corpo aqui, a correnteza está descendo o rio, não adianta você apontar para cá e esperar que você saia aqui. Sabe por quê? Porque o vetor resultante vai ser aqui, ó. Então, você tem que pegar para onde? Se você quer chegar aqui, você tem que deslocar para o lado esquerdo.
Porque a correnteza, junto com a força que você tem nos seus braços, ou na força motor do barco que você está sendo transportado, você vai ser puxado para a direita. Então, qual é o raciocínio que a gente tem? A gente vai ter que considerar o quê? O menino como referencial. Tá? O referencial é a criança. Nosso referencial é a criança, tudo bem? Bem, a outra boia, como ele é a referência, a outra boia eu vou considerar como velocidade igual a zero, por quê? Porque ela também está descendo, submetida à mesma ação de quem? Da correnteza. Então, aos deslocamentos delas aqui, a gente vai considerar a velocidade dela para zero. Por que a velocidade dela zero? Porque a velocidade da boia vai ser igual à velocidade do menino. Por isso que a gente vai fazer assim. Para alcançar esse objeto, o que é que eu teria que fazer? Olhe para cá, olhe para o desenho. Qual seria o indicado para você? Quanto mais à sua esquerda, melhor. Aqui a resposta seria quem? A letra K. Você marcaria a letra A. Na questão de número 4, nós temos um barco. Nós colocamos aqui um barco em movimento, muito bonito, por sinal. Tá? Esse barco aqui está muito bonito. O barco está com o motor funcionando em regime constante. Sua velocidade em relação à água é de 5 metros por segundo. Então, escreva velocidade do barco, 5 metros por segundo. A correnteza do rio se movimenta em relação à margem com velocidade de 2 metros por segundo. A velocidade da correnteza é de 2 metros por segundo. Determine o modo da velocidade nas seguintes situações. Ele colocou 4 situações para a gente analisar. Tá? 4 situações. Vamos começar. Vou separar essas informações. Vou começar pela primeira. Qual é a primeira que ele nos dá aqui? O barco navega paralelo à correnteza e no mesmo sentido. Rio abaixo. Meus amigos, rio abaixo, a correnteza favorece ou desfavorece? A correnteza favorece. Qual vai ser a impulsão do barco? A impulsão do barco vai ser o próprio barco mais a correnteza. Então, como é que ficaria aqui? Eu ia fazer vetor resultante igual a quem? Barco mais correnteza. Vou ficar com quanto? 7 metros por segundo. Na letra B, o que é que você tem? O barco navega paralela à correnteza em sentido contrário. Rio acima. Amigos, rio acima, você vai contrário à correnteza. Se você vai contrário à correnteza, os mesmos sentidos, os dois vetores no mesmo sentido, o que é que a gente faz? A gente soma. Em sentidos opostos, o que é que a gente faz? A gente subtrai. Vai ficar 5 menos 2, isso aqui vai te dar quanto? 3 metros por segundo. Olha a diferença. Quando você sobe, desce o rio, você vai com a velocidade de 7. Quando você sobe, você vai com a velocidade de 3. Vamos para a letra C. Na letra C, o autor diz: o barco movimenta-se mantendo seu eixo em direção perpendicular à margem. Bom, perpendicular à margem, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Eu vou aplicar Pitágoras. O meu vetor resultante vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, mais 4, 29. Raiz de 29. Pronto. Ele apresenta uma quarta e última situação. O barco movimenta-se indo de um ponto ao outro, situado exatamente em frente na margem oposta. É como se fosse assim, está aqui a correnteza, o barco está aqui, ele quer ir para lá, a correnteza está empurrando ele para cá. Como é que eu faço? A resultante vai ser a própria velocidade que eu vou trabalhar. Então, eu vou fazer como? A velocidade do barco, 5 ao quadrado, igual a esse vetor que eu desconheço, mais a correnteza, que é 2. Vou ficar com 25 igual a V2 mais 4. Vou passar esse 4 diminuindo, vai ficar 25 menos 4 igual a V2. 25 menos 4 é igual a 21. Então, qual vai ser a minha resposta aqui? Raiz de 21. Ela é um pouco menor do que a anterior. A anterior, ela era raiz de 29. Então, quando você fizer a raiz quadrada, a raiz quadrada de 21. Se você tivesse curiosidade em fazer isso aqui, raiz quadrada de 21 vai ser um número menor do que 5, porque raiz de 25 é 5. E a raiz quadrada de 29 seria um número um pouco maior do que 5. Mas não há necessidade, pode deixar assim. E também não dá para a gente verificar através de fatoração, porque não tem como fatorar 29, que é primo, e 21 também não vai aceitar, vai ficar 3 vezes 7.
Questão de número 5, a gente tem aqui a imagem de uma aeronave de pequeno porte, ultraleve. Ele diz assim: ultraleve mantém a velocidade de 120 km por hora em relação ao ar, mantendo o nariz apontado para o leste. Opa, indo para o leste. Do jeito que ele está vindo aqui, tá vendo? Ó? Só que o leste para nós é onde? Aqui, ó. Leste é aqui. Vamos lembrar que as aulas de geografia: norte, sul, leste, oeste. Ele está com velocidade de 120 km por hora aqui. Tá. Sopra vento sul, com velocidade de 90 km. Sopra vento sul com velocidade de 90 km por hora. Ah, moçada, então quer dizer que eu tenho uma influência direta bem aqui. O sul, velocidade de 90 km por hora. Ele diz aqui, ó. O ultraleve mantém a velocidade de 120 km em relação ao ar, estando o nariz apontado para o leste. Sopra vento sul com velocidade de 90 km por hora. Nessas condições, pode-se afirmar que a velocidade do ultraleve em relação à Terra. Onde é que o nosso aviãozinho vai sair? Eu vou fechar aqui, amigos, ó. Isso aqui é o meu vetor de deslocamento. Aí daqui e vou até a extremidade, tá? A regra do polígono. Então, o que eu tenho aqui? Esse aqui é o meu deslocamento. Como é que eu vou calcular isso aqui? Usando Pitágoras, porque eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Vou fazer deslocamento, raiz quadrada de quanto? Quanto é que vai ser? Raiz quadrada. Eu não vou colocar deslocamento, eu vou colocar vetor resultante. Vetor V. Aqui ele não está preocupado com deslocamento, ele está preocupado com velocidade. Então, vamos ficar aqui com 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Vou colocar mais 2 zeros. 9 ao quadrado é 81. Vou colocar mais 2 zeros. 14.400 somado com 8.100. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 22.500. A raiz quadrada de 225 é 15. A raiz quadrada de 22.500 é 150. 150 km por hora. Olha que interessante, ele é a 120, mas com a influência direta do sul que sopra, do vento que sopra para o sul, ele vai deslocar-se a uma velocidade de 150 km. Ele está vindo para cá. Que direção é essa aqui, pessoal? Esta direção aqui é o quê? Sudeste. Sudeste. Nossa, eu precisava da aula de geografia para responder essa questão. Precisava. Como é que vai ficar aqui? 150 km na direção sudeste? Responderíamos a letra